prestem atenção, porque é algo que vai ajudar vocês. A maioria vive em conflito emocional. A maioria. Esses conflitantes emocionalmente se defendem através de atitudes que não são atitudes compatíveis com o mundo cristão. Mas é a forma que ele encontrou para se defender. Ele acha, dentro do raciocínio dele, que ele está se defendendo de um mal, mas o conflito é dele. Ele continua com o conflito. Ele não pensou nem por um instante que o conflito é emocional e é dele. Ele tem várias alternativas para sair desse conflito. Ele vai buscar através do ódio, através da raiva, através... Ele cria uma fantasia para que justifique aquela atitude dele. E não é assim. Não deve ser dessa forma. Para que você consiga diminuir esse conflito, é verificar se você está recalcado, ou pela infância, ou pela situação que você está vivendo aí. Você adquiriu recalques. Sabe o que é recalque? É depressão, falta de nível, abaixou. Então você precisa estimular as suas boas qualidades para que suplantem as más qualidades. E não arrumar justificativas para aquela atitude ruim. A atitude ruim não vai apagar. Entende o que eu digo? O que vai apagar? É você suplantar esse vazio com alguma coisa feliz. Aí sim. Não adianta você procurar alguma coisa que lhe deixe com mais raiva ou mais rancor para justificar alguma atitude ruim sua. Porque você vai ter que acertar isso aí. Não adquira débitos. Não adquira débitos. Passe a sua vida aqui na Terra sem agregar valores negativos para a tua alma. Vença os seus recalques. Ah, sim. Está me dizendo. Existe uma postura social que todos almejam viver aquela postura. Nem sempre isso é possível porque você não tem condições econômicas para poder viver dentro dessa postura. Agora eu vou lhe dizer, não te desprestigia nada você viver a sua. Viva aquilo que você pode viver. Não queira dar um passo que você não suporta. Aqui na matéria não suporta, imagina no espírito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Seja você. Veja os seus limites, não atravesse os seus limites. Não há necessidade. Por que não há necessidade? Você tem onde dormir? Não tem? Tem o que comer? Saúde. Trabalho. Você tem tudo. O que mais você quer?
Por que que você acha que Deus não é seu empregado? Para aquilo que você quer ele fazer? Entendeu? Ele já faz demais em trazer para você cobrir a sua necessidade espiritual. Faz demais. Então, não é assim, desta forma, que você vai conseguir vitória. Não é. A sua postura tem que ser cristã. Não importa a versão, se é católico, é evangélico, é isso ou aquilo, mas desde que seja uma postura cristã, está tudo certo. E não é difícil. Vocês acham difícil, porque os defeitos não deixam você pensar. As suas tendências são sempre comandam a sua vida. E não pode ser assim. Você tem que ver, analisar a Bíblia, o Evangelho, aonde tem as coisas de Deus, e procurar versar a sua vida dentro daquele padrão, porque esse padrão é o único caminho, não tem outro não. Não adianta você procurar, não. O caminho é pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Quer eles sejam filosóficos, teológicos, não importa. É uma ciência. É uma maneira de viver, só que abençoada por Deus. Você quer mais? Não vejo. Eu vejo muito sofrimento nos corações de vocês. Eu já disse e volto a repetir. O sofrimento é opcional. Você sofre porque você desconhece as leis de Deus. Por isso você sofre. Essa história de pegar problemas do próximo, pegar prova do próximo, você não pode. Você pode ajudar o seu próximo sem sentir a prova do próximo. Entendeu? Os perguntadores, só tem um aí, não é? Só tem um. Só tem um. Sou solidário só, né? Vocês sabem que as dimensões na crosta terrestre, elas são inúmeras, porque é uma escada hierárquica. O progresso, quando se fala em progresso espiritual. Não é o progresso material que você chama de progresso. Isso é pobreza. O que é importante, razão pela qual você está aqui, é o progresso espiritual. E o que o progresso espiritual requer? Reforma íntima, de atitudes nobres. Isso que precisa ter. Eu fiz uma escadinha aqui, não é? Da atitude nobre, não é? Devemos ser gentis, devemos ser alegres. Por quê? Porque Deus está no seu coração. É você que tem que abrir o caminho para ele entrar. Então nós devemos procurar exercitar essa escadinha para sermos generosos, porque caridade verdadeira ainda está difícil aqui nesse mundo, que é dar o que te faz falta. A sobra você reclama, imagina o que te faz falta. Mas é o objetivo, é o foco que você vai atingir. Um dia. A minha esperança é que você atingisse logo. Não é? Então,
Mas eu não posso, porque as minhas atitudes, eu não posso ser assim, porque se eu for assim, eles vão montar em mim, é o que eu li agora aí, vão montar em mim. Não, espera um pouquinho. O não tem o peso do sim, é igual. Se você tiver uma balança, você colocar o não e colocar o sim, ele tem o mesmo peso. Ele tem o mesmo peso porque o livre-arbítrio é seu. Aquilo que você não gosta ou não quer, você diga: olha, eu não quero isso. Não dê um não para ser bonzinho. Não. Bonzinho não. Você tem que ser bom. Bonzinho não. Não carregue hipocrisia, que é o caso de você explorar o seu recalque, o seu defeito, para minimizar algum problema. Não. Diga ao meu irmão: eu não quero isso. Porque aceitar, todo cristão tem que aceitar. Concordar aqui não. Esse está a seu critério. Você não concordar. Quer dizer, você não vai participar de alguma coisa que você não queira. Alguma pergunta? Deus está para todos. Em uns, ele cresce mais, porque você reformou-se mais, cresce Deus dentro de você, que é o objetivo. O objetivo é isso, é você trazer Deus para dentro de você. E outra coisa, a ordem dos valores não pode ser esta que vocês estão seguindo. A ordem dos valores são a ordem, o benefício para o seu espírito. Não é para atender o seu corpo, não. É para atender o seu espírito. Motivo pelo qual você está aqui. Vocês estão aqui porque pediram para vir aqui, num planeta expiatório, aonde vai confrontar a dor e certas necessidades que o corpo exige. Por exemplo, trabalhar. Você tem que trabalhar para se sustentar. Ou vai viver nas costas de alguém, assim, não é? Nas costas de alguém? Não está direito isso. Aproveite o seu suor, o seu trabalho, e seja gratificado por Deus, você trabalhando e angariando os seus benefícios. Então é assim. Não adianta armar justificativas, porque amanhã você vai estar para cá, para o meu lado. Você vai estar aqui. Isso é um fato contundente, não existe. Ora, se você, esta vida que você está vivendo, ela não é eterna, então tudo aquilo para ela não tem tanto valor. O que tem valor, o que agrega valores, é tudo aquilo que você fizer que possa passar para o próximo passo, que é aqui. Dinheiro você pode passar daí para cá? Não pode. Status social você pode passar daí para cá? Até Papa vem aqui como espírito ruim aí. Entendeu? Eu não posso estar falando essas coisas, mas estou enfatizando para vocês saberem. Então, bispo e Papa dá na mesma.
Então o que acontece? Acontece o seguinte: a lógica de Deus não é a sua lógica. A sua lógica é 2 mais 2 são 4. A lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus está no sentimento. É tudo aquilo que é percebido, não é entendido. Que não interessa entender, interessa perceber. Vocês têm que dar muito mais valor à percepção do que ao entendimento. Porque o mundo de Deus está na percepção. Quando não entenderem, de favor, me segure. Isso na prática. Como? Na prática do dia a dia, como que é essa diferenciação da percepção e do entendimento? Eu acho que ele está querendo através de exemplo, não é isso? Através de exemplo? Se eu te der uma flor, eu achei aquela flor linda e dou para você de coração. Mesmo que você não tenha percepção do gesto e da própria matéria, que é a flor, você deve receber com carinho, porque eu estou transferindo uma beleza para que lhe conforte. Então, isso É doação. é uma doação. Não é dar, é dar com participação. Com sentimento. Dar sem participação é fácil. Você enfia a mão na algibeira, tira aí um dinheiro e dá para aquela criatura. Isso é simples. Agora, você doar não é só o dinheiro. Você tem que participar daquele sofrimento daquele irmão e ver o que você pode fazer para minimizar o sofrimento do próximo. Tudo que eu falei foi entendido? Sim. Mas entendido eu não queria, eu queria que fosse percebido. Pai, é domingo, eu queria fazer uma pergunta na piscina, na cachoeira. Mas aí o senhor entrou no assunto assim, depois eu não quis falar nada. É a respeito lá do relacionamento, por exemplo. O senhor falou a respeito do sapato, né? Então eu fiquei meio assim, sem saber assim, por exemplo, quando que a gente sente realmente que aquela pessoa é o sapato, sabe? Assim, porque às vezes surge alguém e a gente já está tão... fica meio assim... Bom, você tem que, antes disso, pedir ao Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus, que lhe dê um sapato que sirva no seu pé. Por quê? Porque você tem gênio, tem uma formação de raciocínio diferente, existe o berço que está incrustado dentro do seu pseudo companheiro. Então, como você não sabe, é melhor você se prevenir e pedir ao Senhor Deus para lhe ofertar um companheiro que encaixe com você. Por isso que o Senhor diz, quando houver casamento, que case pela parentela, não? O que ele quis dizer? Que tenha afinidade espiritual. Respondi? Respondeu, mas assim, até, por exemplo, surge a pessoa, mas aí surge aquela dúvida, será que eu levo à frente, será que não? Não. As coisas de Deus não tem será. Não tem será? Não tem será. Quem que já recebeu um presente de Deus quebrado? Quem foi? Aponte um. Deus é a sabedoria, é tudo. É tudo. Não é só aqui, não. Não era só nesse mundinho de vocês, não. Deus não é tão pequeno assim, não. É muito grande.
Então vocês pensam muito pequeno a respeito de tudo que existe. Já expliquei sobre força magnética, não expliquei? E não quero confundir mais a mente de vocês, porque o universo é muito rico em energia. Que ela vem de Deus, não é? Não podia ser diferente. Então veja que vocês vivem num planeta que é minúsculo, muito pequeno. Muito pequeno. E está numa fase expiatória. Aonde, o que é que eu quero dizer? Aonde você vem para cá, aonde a dor é quem governa você. Não é não? O planeta de regeneração não é assim. Não é a dor, é a percepção. Aqui você chora quando alguém desencarna, não é assim? Chora, nossa, não tem conserto. Porque você quer que aquela pessoa, aquela mesma pessoa esteja junto com você. Não importa se a missão da pessoa terminou, você não se importa com nada disso. Você quer porque quer. Não, não é assim. Sentimento de posse. É. Você acha que tudo é seu? Não é. Tudo é de Deus. Não é seu. Ah, mas isso é meu filho. Antes de ser seu, era de Deus. Ele sabe melhor o que é bom para você e para o seu filho. Entenderam? Quem pensa nesse sentimento de posse e cultiva isto é uma pessoa infeliz. Porque a qualquer momento Deus pode resolver tirar dele aqueles entes queridos que para ele é dele. E aí? E isso é muito comum, tira mesmo. Como é que deve ser interpretado o desencarne? Um cumprimento da missão. O fato de você ficar distante por um período de tempo, que tempo? 100 anos? Não vai ficar 100 anos. Entendeu? Por quê? Porque você vai terminar. Ou você vai viver mais do que 100 anos. Vamos dizer que você viva 120. Não sobrou nada. Então, não devemos ficar com essa tristeza profunda porque alguém desencarnou. Aliás, deveria ser o contrário. Ficar satisfeito, alegre. Porque, puxa, o meu pai terminou a missão dele aqui, graças a Deus. Que seja feliz. Isso sim. Terminou a missão, deve estar começando outra, porque a vida ela é extensa, ela não para. Quando você começa uma, você termina uma, começa a outra. Ué, vocês? Ou você pensa que essa encarnação é a primeira sua? Não é. Você terminou uma, fez um estágiozinho lá, adquiriu mais oxigênio para vir enfrentar essa aí que você agora está com essa conversa sua aí, não é? Então, se a vida continua, eu não sei por que tanta preocupação. Eu não entendo isso. Eu entendo porque eu vejo os defeitos, as coisas. Mas, se você está neste ponto aqui, que vem a esta casa, que é a casa de Deus, você não pode mais ficar invertendo valores. Até sentir, eu acho que devemos sentir a ausência, não é? Há quanto tempo agora foi viajar assim de repente? Mas ficar cultivando aquela dor, não faça isso. Se atrapalha é a criatura que foi.
Ela não sabe se fica lá ou se fica perto de você, procurando uma maneira de chegar perto de você para que você pare de ter saudade. Mas às vezes E a saudade não acaba. esse sofrimento maior assim é pela causa talvez do desencarne, né? Porque quando, por exemplo, a pessoa está doente, está ali, está tal, já tem um preparo, a gente já vai se preparando, vai ficando sujo assim de nossa, Não concordo, não. Porque Deus é justo. Acima de tudo, Ele é justo. O desencarne tem N motivos de desencarnar. Mas você contribui 90% da forma pela qual você vai desencarnar. 90%. Mesmo esses casos de assassinato que têm ocorrido com frequência, pelo menos nesses últimos dias, tem ocorrido muito casos de assalto seguido de morte. Essas pessoas tinham que passar por essa... Claro, por um desencarne drástico. Podia ser por um assalto, que você diz, podia ser caído num prédio, podia ser... Um acidente. É, só por conta de Deus. E caso assim, curiosidade, caso de assalto, alguém assassina alguém por um motivo banal. Quem executou, adquiriu essa dívida? Nossa! Eu não entendo esse equilíbrio de quem vai, acertou e... Não, espera. O fato de você ter matado alguém, a culpa é toda sua. Porque você que teve a intenção de matá-lo. Então você pegou a responsabilidade daquilo que você fez. Essa criatura vai te cobrar por todas as encarnações aonde você estiver. Porque você cortou um planejamento que ele tinha de subir 2 degraus vivendo aqui na Terra. Entendeu? Agora, existe uma coisa que eu já expliquei, que eu vou voltar a falar um pouquinho a respeito, porque não vai dar tempo, sobre tendência. Tendência. Por exemplo, acho que eu vou citar como exemplo, onde está o que o José chama de galinho, como é o nome dele? Fernando. Isso. Porque aqui para chamar. É, falar na frente dele é melhor do que falar por trás, não é? Fernando, por favor. Então existem as tendências. Estas tendências, você é portadora dela. Quando você saiu daqui, você já viu e aceitou que você ia ter tais tendências. Isso não quer dizer que elimina o erro do seu próximo ter te dado um tiro, uma pancada. Não elimina. Mas você tinha tendência para isso. Daí, posso usá-lo como um exemplo aqui? Então, esse menino tem a tendência de desencarnar por água. Por que não me pergunta? Eu tenho a resposta, mas não posso dar. Não é? Então, essa tendência, se ele incorrer no uso da água, pode ser que a tendência seja mais forte e ele fique. Ele desencarna e vem para cá. Esse desencarne, ele tem um tempo a cumprir aqui. Esse tempo é o tempo que o seu perispírito foi preparado para viver aqui. Tudo é muito certinho. Ora, você não consegue galgar nenhum degrau do lado de cá devendo aqui. Você vai ter que ficar o tempo que você deveria viver aqui na mesma situação, às vezes até pior do que a situação que você estava aqui.
Então, nós precisamos. Eu vejo os guias avisarem aí. O José, por exemplo, ele enxerga muito essas coisas. Você tem tendência disso, não? Você tem tendência a ficar surdo. Você tem tendência a surdez. Então, o que você deve fazer para que você atenue esse tipo de coisa? Comece a prestar atenção no decorrer da sua vida de sons altos, sons graves, muito fortes, entendeu? Você tem a tendência de perder a audição. Fisicamente você está perfeita, mas tem a tendência de perder. Tá bem? O que mais? Estou chegando no final. Pai, em que situação que está uma pessoa que tirou a vida e ainda os familiares não esperaram o tempo certo e mandaram cremar o corpo dessa pessoa? Eu não entendi. No caso de cremação, a pessoa perdeu a vida e o familiar não espera e já manda cremar em vez de enterrar. Vai sofrer. Tem que esperar 72 horas. Não, e essa pessoa, no caso, tirou a vida dele, né? Então, essas 72 horas é o tempo máximo da retirada ectoplasmática. Se você tiver merecimento, os seus amigos espirituais vão retirar isso rapidinho de você. Mas se você não tiver merecimento e não tiver amizades, não participar de amor como nós participamos, evidentemente que... Particularmente ela pergunta de um suicida. Ela pergunta do suicida, aí está perdido. Aí remonta tudo aquilo que ele deveria viver, que ele foi covarde, não quis viver, e remonta isso, ele vai ter que, conforme ficar o estrago que foi feito no corpo, ele vai ter que se sujeitar a vir aí debilóide, qualquer coisa assim. Entendeu? Os encaixes é o alto que faz, não é? Para encaixá-lo. Então o suicídio é uma covardia. É uma covardia, é covardia. Você quer fugir do problema. Você não sabe como, você se suicida. Só que você não fugiu do problema. Que coisa. Você não foge do problema. Aumenta? Pai, mesmo que, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que já estava debilitada, já estava assim, não tinha mais condições, assim, achava que a vida já não dava mais, que ele enxergava, não queria depender de ninguém. Não queria depender de ninguém. Então eu acho que aí partiu também aquele orgulho, né, que aquela pessoa tem, que fala assim, poxa, eu não quero nem dar trabalho para ninguém. É os defeitos. Os defeitos é que fazem isso. Vai pegar muito. Você não tem o direito de tirar a sua vida. Deus não lhe deu esse direito. Como não deu o direito de você tirar a vida de outrem. Tudo que você faz fora do moral, o preço é alto. Moral é você viver até 100 anos aqui, não é? Se você interrompeu ou alguém interrompeu para você, fatalmente está compromissado. E esses compromissos espirituais, eles só se apagam com a sua vivência. Não pensa você que passou por lado de cá, olha, não. Você vai ter que assumir tudo aquilo que você fez. E você próprio entra num estado de consciência que você vai ver que você tem que acertar isso para poder continuar. Que o progresso não te aceita. Entendeu? Então você fala aí, suicida, tem várias formas de suicídio, né? Essa aqui é uma delas.
eu já pensei umas besteiras. Não o meu pito, mas o pito dele atrapalha. Pai, em relação, por exemplo, ao caso do seu médium, por exemplo, ele pita. Só que no caso, pelo trabalho que ele tem, o esforço que ele faz perante a casa, ele não consegue redimir esse fato? Não. Aqui não existe a dívida, o dinheiro aqui é um só. Certo. Não tem dois dinheiros. Você não paga a dívida dela, ela não paga a dívida sua. O que é seu é seu. Já falei que o progresso é individual, ele não é coletivo. Não queira você pagar a conta do seu pai, da sua mãe, que você não paga. Não apaga. Não existe isso. Não apaga também. Aí não apaga. Fica escrito na sua cabeça, no seu perispírito, está escrito quem é você, o que você fez. Ou você acha que o Zé Boiadeiro adivinha as coisas? Não adivinha, está escrito. O fato de, quando você chega para conversar com ele, ele já bate os olhos e vê o que você está pensando, com quem que você veio, de que forma você chegou aqui. Ele sabe. Então, já conhece você. Seu guia chega aqui muitas vezes, a maioria das vezes, antes, fala, olha, pelo amor de Deus, ajuda aquele médium que eu preciso dele para fazer caridade. E ele está assim, entendeu? Pai, quando você fala do estado de consciência, é como se fosse pra gente enquanto a gente vive e está delimitado pelo corpo, é como se fosse um ponto. Mas quando a gente desencarna, que essa consciência se expande, ela também, esse ponto ele se amplia. É como se fosse isso? Não. Você chama Jamir? O Jamir é uma pessoa muito inteligente. Só que ele não pode usar a inteligência dele aqui na sua totalidade. Ele tem que usar 5% da inteligência que ele tem. O corpo já te limita. Porque tem a formação do cérebro, muitas vezes a sua cabeça não consegue crescer a ponto de deixar com que o seu cérebro esteja à vontade lá. Então os circuitos eletrônicos e tudo mais que existe, eles são prejudicados. Então algo que você do lado de cá enxerga e raciocina e pensa e vê a lógica, aqui com você é impossível. Você não consegue. Você está limitado ao corpo. Quando dizemos a vocês, olha, o desencarne é uma libertação. E é uma libertação. Porque aí você entra num processo de crescimento até chegar à normalidade. Quer dizer, isento do perispírito. Bom, eu estou falando de um espírito, não é? Isento desse tipo de sentimentos possessivos, isento desses recalques, dessas coisas aí. Aí você entra já dentro de uma situação, de um patamar diferenciado. Aí você passa na porta. Você até vira camboça na porta. Pra lá, pra cá. Agora você não passa se você não tiver aquelas dimensões para poder passar. Tem que ser magrinho, se é gordo, não passa. E assim vai. Porque a gula não deixa você passar. E assim vai.
Por isso é que eu digo a vocês, a reforma íntima é a coisa mais importante que você tem aqui nesta vida por fazer. Por fazer. E você tem meios para isso. Você veio numa família conflitante exatamente para bater nisso aí. Você saber aperfeiçoar o seu espírito de maneira a aquilo não pegar em você. E eu jogo as ferramentas. Você não pode brigar porque o seu irmão, seja ela sua irmã, seja sua mãe, não estou falando que ela seja assim. Como é que ela vai dar uma coisa que ela não tem? Ela não tem. Todo aperfeiçoamento espiritual, ele, como você disse, ele é complicado. Porque você sai do meio sem sair. Fisicamente você está, mas espiritualmente você não está ali. É como o ferreiro fazendo a espada na forja. Ele tem que moldar em cima da batida. Sim. Então, tá. Tá certinho. Mas precisa do Pode fogo. ver. Mas precisa do fogo. Evidentemente, né? Porque a matéria só tem alguma transformação com temperatura, não é? Isto é uma lógica de vocês aqui. Ela é verdadeira? Não. É relativo. É. Porque a massa, por mais que ela seja condensada, ela é fraca diante da força magnética que eu te falei. Já falei sobre isso. Na verdade, Ela não é nada. quando você fala dessa parte, seria uma transformação por causa da... Por exemplo, uma energia. espada, você falou em espada, vamos falar da espada. Se você usar o metal, pai, eu entendo melhor, em vez de usar o exemplo da espada. Não, você pode usar o metal que você quiser. Diante da energia magnética, ele não existe. Ele vira líquido sem temperatura. Eu posso estar falando essas coisas porque a sua ciência ainda não chegou aí e graças a Deus, não é? Nossa, graças a Deus. Por isso é que devemos preparar para receber. Porque se Deus, se todas essas invenções de cura, disso, daquilo, ela não está adido à inteligência daquele que está experimentando dentro de um laboratório, não está. Isso é Deus, entendeu? A penicilina foi Deus. Não estou tirando o mérito de quem a descobriu, não. Ele foi a ferramenta pela qual Deus usou para sair a penicilina. Enfim, a parte social aqui deste mundo, ela tem que mudar. Não é que ela tem que mudar, ela vai mudar. Pode escrever. Porque ela está em desacordo com os princípios cristãos. Ora, se ela está em desacordo com os princípios cristãos, e só por eles você chega ao aperfeiçoamento, então ela tem que, Deus deve tocar nisso aí. E vai tocar com as transformações e tudo aí. Vem aí. Vem aí, você vai assim. 10 horas, pai. Tá bom. Entendeu? Eu ficaria até a noite toda, não explicando só sobre isso, mas sobre até fatos particulares aí eu poderia citar, sem evidentemente apontar alguém. Mas eu não posso passar do limite, eu tenho limite. Qual é o limite? Resistência mediúnica, sustentação mediúnica, entendeu? Tem uma série de fatores.
Posso ter potencial, mas a sustentação perde. Não consigo mais transmitir tudo o que preciso para você. Então nós temos que fazer isso paulatinamente. Você vem hoje, aprendeu alguma coisinha, amanhã mais outra coisinha, e assim nós vamos indo. Mas de qualquer maneira, foi muito bom eu estar aqui com vocês. Estou muito feliz com isso. Espero que vocês também estejam. Que Deus os abençoe e nos traga de volta para que podemos continuar a nossa tarefa, eu aqui e você aí. E a sua tarefa não é tão assim muito fatigante não, porque é de ouvir só. Aí vai muito da sua tolerância, porque muitas vezes você começa a ficar intolerante depois de 40 minutos de eu falar 40 minutos. Mas volto a repetir, vais ter saudades de mim. Se eu tivesse o Ditinho, olha, não estava nessa situação que eu estou. Vai ter saudade. Por isso que devemos aproveitar o máximo aquilo que Deus está ofertando, que é o momento seu. Esse momento você tem que aproveitar o máximo possível. Isso é no tocante a tudo, no tocante a amizade, no tocante a sua vida familiar. E o aproveitamento, eu sei que quando eu falei aproveitar, você acha que é um tipo de aproveitamento X. Não é. É um aproveitamento que lhe conforte espiritualmente. Esse sim. Não é físico. Nunca falo de físico. Sempre da sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Espiritual. É espiritual. Então hoje falamos de recalque, falamos dessas coisas. Qual é a necessidade? É espiritual. Entendeu? Deus esteja convosco.